exaltado, glorificado seja a grandeza do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que o Senhor, que a Senhora possam ser visitados e abençoados nesta série de estudos que estou fazendo sobre os enganos, falsas doutrinas, seitas, ministérios cristãos, evangélicos. Eu irei começar alguns estudos também dentro deste tema. Dentro desses temas, falando de um dia que mais tem escravizado as pessoas, por mais que esse dia esteja na Bíblia, mas é um dia que tem tirado a visão das pessoas, tem cegado as pessoas, tem impedido as pessoas de virem para a luz do Evangelho, que é o 7º dia. E este 7º dia, quem sabe se fizesse 50 ou 100 estudos, talvez seria muito pouco para trazer alguns esclarecimentos sobre este 7º dia que tem escravizado milhões de pessoas. E estes que são declarados do 7º dia, eles não sabem que eles têm sido empecilho para que as pessoas venham para a luz do Evangelho. Cristo morreu para nos salvar, para nos resgatar do jugo da servidão. E na verdade, o diabo sabe, vejam, senhores, que se nós não abrirmos os nossos olhos, o diabo pode nos enganar, até mesmo lendo a palavra, até mesmo naquilo que está escrito. As pessoas que seguiram na luz da lei, na velha aliança, conduzido sobre a direção de Moisés, poucos entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Eu já disse aqui nos meus estudos. E o diabo sabe que todos aqueles que ele levar a tirar os olhos de Cristo e olhar para a lei, ao invés de olhar para Cristo, poderão ter o mesmo destino. Assim como aquela grande nação conduzida por Moisés pereceram no Egito, porque estavam focalizados na lei. Estes mesmos na nova aliança que estão olhando para o 7º dia, para a lei,
poderão ter o mesmo final, o mesmo destino. E o diabo sabe disso. O que ele quer? Que as pessoas continuem na escravidão, focado neste sétimo dia, ao invés de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. E no mundo existem centenas de segmentos do sétimo dia. Pessoas que dia após dia têm sido escravizados por este dia sétimo. E eu repliso, estes têm sido um tropeço para a pregação do Evangelho eterno, para a pregação do Evangelho do Reino. Porque lei e graça nunca irão combinar. E estes que são do sétimo dia, muitos destes vivem escravizados, vivendo abaixo da linha de pobreza. Quem sabe a situação de muitos escravizados por este dia, hoje, é a minha, durante 20 anos no Ministério Adventista, sendo escravizado por este dia. Eu vou baixar um pouco o tom, para que, quem sabe, ao menos um ou dois que assistir este estudo, possa compreender a realidade, possa abrir a sua visão para o Evangelho eterno. Durante 20 anos, escravizado por esse dia, a minha vida foi abaixo da linha de pobreza. Tudo na mínima quantidade. Durante os 20 anos, escravizado por este dia, a minha vivência, o meu conviver, o meu viver na Adventista foi abaixo da linha de pobreza. Sapato era um ou dois, no máximo dois. Paletós era um só, gravata uma ou duas. Alimentação era só o suficiente. Durante o tempo que eu estive escravizado por este dia, nunca pude dar o melhor para a minha família. Tudo na minha vida era amarrado. Às vezes sem condições de pagar uma conta de luz, de uma conta de água, estou baixando o nível para ver se alguém acorde a ouvir essa mensagem. Mas lá estava eu, observando o sétimo dia, escravizado, totalmente com a visão cega por este sétimo dia. E vemos que o nosso Criador nunca teve tão interessado neste sétimo dia. Eu vou explicar. Embora este sétimo dia
foi dado lá no livro de Êxodo, os 10 mandamentos. Mas o Senhor não preocupou tanto com este sétimo dia, mas sim com a aliança do homem para com ele, no caráter do homem para com ele. E vimos depois do livro de Êxodo, depois que foi dado a lei, estes homens, José, Samuel, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Ezequiel, isso aí encabeça uma lista de dezenas de homens, mulheres de Deus, que sequer falou do sétimo dia. Por que será? Se o dia sétimo fosse tão importante assim na história, isto lá na velha aliança. O Senhor tinha falado com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha, você não vai guardar o sábado. Com Elias, grande exemplo, Elias. Olha, mas você não vai guardar o sábado. E com outros, dezenas de homens, também mulheres, que o Senhor não cobrou deles o sétimo dia. E eles, na história, nem sequer lembraram desse sétimo dia. Por que será que as pessoas são escravizadas por este sétimo dia? Vejam, senhores, eu repliso. Muitas vezes nós, com a Bíblia na mão, pregando a Bíblia, a palavra, somos enganados pelos ardis de Satanás. Porque quanto mais o homem deixar de olhar para Cristo, para olhar para a lei, ele sabe que estes pode ter o mesmo final, pode se perder tanto quanto se perderam o povo no deserto. Agora imaginem, senhores, aqui na terra, nós temos uma grande dificuldade de cuidar dos nossos filhos, de dar o melhor para eles, ou mesmo uma alimentação adequada, um viver adequado. E o Senhor nosso Deus lá no céu, cobrando de nós o sétimo dia. Nós aqui na terra com toda dificuldade para cuidar dos nossos afazeres, e o Senhor lá na glória, olha, você tem que guardar o sétimo dia. Então eu repliso, estas pessoas do sétimo dia têm sido um tropeço muito grande para a pregação do Evangelho eterno, do Evangelho do Reino. No livro de Êxodo, Altíssimo Criador, nos ajude a compreender as tuas verdades. Êxodo 20, versículo 8. O Senhor fala, olha, sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Eu já tive dialogando com alguns judeus. Até mesmo o povo judeu que não crê na nova aliança. A Bíblia deles é o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles falam, olha, sétimo dia a gente guarda, mas se apertar, nós trabalhamos.
até os judeus. A sinagoga dos judeus, já conversei com alguns, sétimo dia a gente trabalha, mas se apertar a situação, a gente trabalha. Infelizmente, estes que são do sétimo dia, todos os segmentos adventistas do sétimo dia, eu repliso dizendo que eles estão muito atrás até mesmo do povo judeu. Que muitos judeus, quando aperta, eles trabalham. Mas muitos que estão na luz do Evangelho ainda estão escravizados por esse dia. A mente cegada, a mente tapada, não compreende o que significa ser do sétimo dia. Eu creio que tem muitas pessoas enganadas, centenas de segmentos do sétimo dia enganados, escravizados por esta falsa doutrina de pregar, anunciar o sétimo dia. Pessoas que não têm sido só escravos, mas têm colocado seus familiares numa situação difícil por causa deste sétimo dia. E eu faço aqui uma pergunta. Quem sabe a vida de vocês do sétimo dia hoje é a minha que eu tive quando eu estive escravizado por este dia. É só você não fechar os olhos para a realidade e olhar a sua família, sua casa, sua roupa. Quem sabe você tem vivido abaixo da linha de pobreza, represo, e você não percebe que este sétimo dia está te cegando, tirando a sua visão espiritual. Acorde para o Evangelho do Reino, para o Evangelho da salvação. Porque quando a luz do Evangelho do Reino entrar na sua vida, no seu lar, você vai ver como é gostoso virmos para a luz do Evangelho. Para você, para nós percebermos, é só olharmos o que está acontecendo conosco, aqueles que são do sétimo dia, porque aqui eu falo para centenas de ministérios cegados, escravizados por este dia, que não percebem que eles estão muitas vezes, na maioria das vezes, sendo escravizados e que por causa desta escravidão eles não têm vida abundante. Porque um escravo não pode comer do melhor. Um escravo não pode ter vida abundante, porque ele está escravizado. Então, você que é do sétimo dia, acorde, abra a sua visão, que você está sendo escravizado inutilmente
porque Cristo nos chama para a luz do Evangelho. Mas você não quer, muitos não querem. Querem continuar escravizado por este dia e muitas vezes vivendo abaixo da linha de pobreza. Porque aqueles que estão no ministério evangélico, se apresentar para estes uma proposta de serviço para trabalhar o 7º dia, uma boa proposta de trabalho, eles não recusam. Mas aqueles que são do 7º dia, mesmo passando necessidade, têm recusado estas propostas de trabalho para ter uma vida abundante. E neste ministério eu conheci dezenas que abriram empresa e faliram, porque estavam cegos por este 7º dia. Cheguei a abrir 2 empresas, fechei, cegado, escravizado por este 7º dia. Abra os seus olhos, a sua mente, a sua visão, porque o nosso Criador não quer isto para nenhum de nós. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, uma vida abundante no Evangelho do Reino, no Evangelho eterno. Que os senhores possam ser visitados. Eu espero que o senhor, que a senhora tenha aí o seu copo com água. Vamos entrar na presença do nosso Criador. Lava os seus olhos, fala: Senhor, abre a minha visão, para que eu possa enxergar essas verdades, compreender, e com certeza o Santo Espírito irá manifestar nas nossas vidas. Altíssimo Criador, põe nesta água a tua bênção, abençoe a água deste homem, desta mulher, desta família, que possamos, meu Pai, tomar desta água e que ela possa ser um refrigério no nosso interior, para a glória do teu nome. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do nosso Criador. Meu Senhor, na sua glória, o seu poder e majestade, visite esta família, este homem, esta mulher, que quem sabe tem sido escravizado inutilmente por este dia, o qual tem cegado a visão de muitos. Abre a mente, o espírito deste homem, desta mulher, desta família, para compreender estas verdades, a fim de que o seu nome seja exaltado e glorificado para todo e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.